Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui trazendo uma live para vocês para tratar de alguns assuntos que nós reputamos bastante importantes, especialmente num momento como esse de confinamento social, em que as pessoas estão vivendo uma situação bastante difícil. E hoje nós vamos tratar aqui da... Deixa eu receber logo o Dr. Paulo aqui, que já está conosco. Agradecendo já imediatamente a presença de todos que estão nos acompanhando já aqui na live. Como de praxe, né? Vamos debater hoje um tema relevante e o que nós pretendemos falar hoje é a criminalização das relações tributárias. Paulo, meu amigo, você precisa solicitar novamente aí, porque parece que você apertou o botão errado e recusou. Olá, Denise, seja bem-vinda. Busanello, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Roberta Batistelli, minha querida amiga, bem-vinda. Deixa eu receber o Paulo aqui. Orlando Santini, meu amigo, seja bem-vindo. Carol da Senec, já anotei aqui, hein, Carol? Fala, Paulo. E aí, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tá um pouco... Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô vendo... Ah, melhorou. E aí, Paulo, tá tudo bem, meu amigo? Tudo bem, doutor Alexandre. Graças Tudo a Deus. tranquilo? Graças a Deus, tudo ótimo. Meu querido amigo, eu já estava batendo um papo aqui com o pessoal, agradecendo a presença, já está conosco aí Carol, Denise, Roberta Batistelli, Busanello, o pessoal já está chegando aí para nos acompanhar, né, nesse debate de altíssima relevância que você está aqui hoje conosco na nossa live. Nós temos, né, Paulo, nós já conversamos sobre isso, mas nós entendemos Quero aproveitar importante... inicialmente também para agradecer o que estão participando aí com a gente. Isso, Ah, obrigado. boa Johnny noite acaba a de todos. entrar também, porque a gente faz os agradecimentos do pessoal que já está entrando logo no início e para não ficar interrompendo o raciocínio, depois eu vou anotando aqui o pessoal que está chegando e posteriormente eu agradeço, você também agradece, né? Então, Paulo, nós estamos mantendo aqui uma regularidade nas lives, né? Eu tenho como professor, todos os professores, eles estão se adaptando a essa vida online. Para nós que já tínhamos um pouquinho dessa convivência por meio de aulas pelo sistema de educação à distância, o EAD, ou até mesmo por gravação de vídeos, canal do YouTube, como é o nosso caso, né? Mas nada foi com essa efetividade, né, como está sendo agora. Ou você usa o canal online ou não usa nada, não é isso, Paulo? Como é que Nada. você está se sentindo aí nesse momento, Paulo? Como é que você está se virando aí antes da gente entrar no tema? Olha, só para você ter uma ideia, eu terminei uma reunião virtual agora tem uns 15 minutos. Já estava até preocupado, né, com o nosso horário, né? Foi uma reunião lá do IAB, Sim. né? Eu, como secretário de uma comissão, tive que ficar aqui fazendo ata por via virtual, né? Eram vários participantes, né? Então é uma questão de adaptação, não é como você fazer reuniões presenciais. Existem vários temas de relevância muito alta neste momento, que precisam realmente ser discutidos, e a alternativa é essa, é o meio virtual, O meio virtual. né? Eu, Não há outro. no fim do ano passado, a minha irmã estuda jornalismo, a mais nova, né? Eu tenho outras duas. E aí eu concedi uma entrevista para ela, porque eu sou professor de EAD, né? E deixo aqui um abraço para o nosso querido irmão Cláudio Carneiro, que é meu coordenador lá na pós-graduação de Direito Tributário da Cândido Mendes, junto com a OAB, Conselho Federal e o Conselho Seccional da OAB, né?
nós temos que gravar. E aí eu concedi essa entrevista, a pessoa me perguntando, né? Aí, Cici, seja bem-vinda, todos sejam muito bem-vindos aí. Foi a pergunta, o que você acha do EAD? Eu falei, independente da sua adaptação para o EAD ou não, é um caminho sem volta. E hoje nós estamos entendendo que a utilização dos mecanismos tecnológicos, ele, na verdade, ele precisa realmente ser usado. Eu, lá no nosso escritório, a gente faz reuniões 3 vezes por semana, por ocasião dessa pandemia, e, sinceramente, nós estamos trabalhando em percentuais muito mais elevados do que no dia a dia, quando era presencial. É impressionante. Eu, por exemplo, sou meio chato. Enquanto eu vejo o computador aberto, eu não consigo sair da frente do computador. Eu tenho que desligar, porque senão eu trabalho, né, sem parar. E realmente é um caminho sem volta, meu amigo. E agora, com essa adaptação, por mais que nós voltemos dentro em breve a rotina com o presencial, nós nunca mais esqueceremos o uso e nunca mais abriremos mão dessa tecnologia, você não acha? Eu acho que nós não largaremos mais essa tecnologia. Eu acho que nós estamos aprendendo muito com esse isolamento social e com esse momento da pandemia. Algumas coisas, acredito eu, que vieram para ficar, né? E eu cito a questão da tecnologia, isso daí eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que as pessoas que não utilizavam e passaram a utilizar estão gostando. Eu já utilizava antes, né, em alguns eventos, em algumas situações. E outra é a questão da melhora dos hábitos de higiene. Eu acho que isso também é uma coisa que o povo está se conscientizando mais e talvez surta, sim, efeitos positivos até para a saúde de um modo geral, né? E outras coisas que eu acho que esse momento de isolamento social e o receio pela pandemia e tudo mais estão nos fazendo refletir, né? E, quem sabe, mudar algumas opiniões, algumas posições futuramente quando ela terminar. Tem razão. Mas eu acho que o mundo não será o mesmo quando tudo isso passar. É isso aí, muito bom. Eu concordo com você em gênero, número, grau, meu amigo. Então, vamos aproveitar que o pessoal está chegando. Meu querido irmão Cláudio Carneiro acaba de entrar Cláudio aí Carneiro aí também. entrou. Denise está comentando também, Roberta, Carla também entrou aí, uma outra querida amiga. E nós vamos então partir aqui para o tema. Então, por meio de uma introdução, né, Paulo? A nossa proposta de hoje é debater a criminalização das relações tributárias. Nós debatemos isso em alguns outros momentos, alguns outros eventos. Né? Fizemos eventos específicos para tratar disso, com a presença de pessoas de ilustres, né, do nosso dia a dia aí, doutor Alexandre Dumas, nosso querido amigo, irmão, né? Obrigado, Cláudio. Tangerino, da UERJ. Exato, o Brigagão, o Ranieri, Mazili, todo mundo tratou dessa discussão conosco por ocasião lá da nossa Comissão de Estudos Penais Tributários, né? Então, contudo, esse é um momento diferente. Por quê? Porque nós tivemos, no início do ano passado, essa discussão que gerou os nossos eventos, dentro do STJ, exarado lá a devida decisão pelo ministro doutor Rogério Schietti, que, na minha opinião, é um excepcional julgador, e eu não concordo com o que ele disse ali, mas ainda assim ele continua sendo um excepcional julgador. Isso não muda absolutamente nada, porque a gente discorda de uma posição em específico, né? A justificativa dele para decidir realmente a gente não foi tão jurídica assim, né? Exato. A gente já entra nesse ponto. É isso que eu quero que eu queria que você comentasse. O que você acha disso? E, posteriormente, só para justificar o nosso tema, vem o STF também. Primeiro, o ministro Luiz Roberto Barroso suspende a eficácia da decisão no que tange a recolhimento à prisão de um eventual devedor de tributos, né? No caso, sonegador fiscal, na forma da 8.137, ele utiliza o artigo 2º, artigo 2º, inciso 2, né? Mas, de qualquer forma, e aí, no mérito, o professor Luiz Roberto Barroso acaba
entendendo exatamente da mesma forma, com fundamentos em momento parecido, e depois ele usa também um pouquinho do fundamento próprio, né, que a inteligência ali é própria do ministro Barroso, né, e então diz, o devedor de ICMS que declara e não paga é sonegador Está fiscal. fugindo um pouco do teu áudio. Se você fizer uma leitura muito superficial, tá me ouvindo ou tá difícil aí? Não, estou ouvindo. Ah, então beleza. Então vamos lá. Que acaba acontecendo um delay, mas a gente vai tocando. O ministro acaba dizendo, né, que o devedor de ICMS que declara e não paga seria um sonegador fiscal. Mas isso é para quem faz uma leitura um pouco superficial do tema. Por isso que eu acho que nesse momento, e por isso eu te convidei, porque você é um cara que conhece, é um professor, é um advogado da área, que conhece bem esse dia a dia, para que você debata um pouco com a gente, divida um pouco com a gente aqui o seu conhecimento. Então, meu querido amigo, você já conhece as decisões, a gente já conversou sobre elas, só que nós temos hoje um momento específico histórico, né? A quadra histórica é diferente. Por quê? Será que aquele que declara hoje e não paga também estará em curso da mesma pena? Será que lá atrás eram todos que declaravam e não pagavam que estariam em curso na pena do artigo 2º, inciso 2 da 8.137 de 1990? Sim ou não? Né? Queria que você fizesse um pouco aí, gastasse um pouco o seu saber conosco aí. Fica à vontade, meu amigo. O que você acha disso tudo? O meu saber não é tanto, mas eu acho que a gente tem que começar analisando essa questão do ponto de vista até da criminologia e da política criminal, né? Durante muito tempo não se criminalizou essas condutas referentes aos crimes tributários, né? Chegou um determinado momento, passaram a criminalizar, vieram os crimes contra a ordem tributária, e isso eu acho que é até um fator importante falar em crimes contra a ordem tributária quando nós chegarmos lá na decisão do ministro Barroso, tá? E é sim uma questão de política criminal. E por que eu digo isso? Primeiramente, o que nós verificamos é que nós vivemos num momento em que se quer criminalizar toda e qualquer conduta, fazendo com que aquele velho princípio do direito penal, né, de que o direito penal seria a última ratio, a gente vê que isso não se verifica. Ele está sendo a primeira ratio, né? Ou seja, o direito penal ele deve ser chamado a intervir quando todos os demais ramos do direito e também até mesmo a sociedade falha em alguma coisa, né? Eu costumo dar o seguinte exemplo, né? Nós temos a questão dos crimes de trânsito, né? Nós tivemos e temos algumas sanções administrativas, nós temos os próprios sinais de trânsito, né? E durante muito tempo procurou-se disciplinar o trânsito de todas as formas. Usaram-se de todos os mecanismos, sejam eles sociais, administrativos e jurídicos administrativos, para tentar fazer com que algumas condutas não se repetissem. E nada estava adiantando. E aí resolveram criminalizar algumas condutas do trânsito, como direção perigosa, por exemplo. Tá? Nesse caso, eu até acho justificável, porque todas as tentativas anteriores falharam. Tá? Mas isso não ocorre sempre no momento em que o poder público,
né, a União, legisla e cria um novo tipo penal, né? Muitas vezes passa-se por cima de tudo e sem que haja qualquer tentativa. Então, torna-se aqui. Aí é que entra a questão. O que deveria ser uma última ratio torna-se uma primeira ratio. Como se o direito penal fosse resolver todos os problemas da nossa sociedade. E não é assim. Tá? Esse não é o ponto. Eu acho que realmente o direito penal ele não pode servir para determinados fins. E o que a gente vê nessa questão dos crimes tributários, alguns, né, esse especificamente, da questão do devedor do ICMS, é um exemplo. Né? Simplesmente o Estado quer arrecadar, ele tem mecanismos de natureza administrativa para tal, e cíveis também, e do ponto de vista até da execução fiscal, aí é sua matéria, e sabe-se lá por que ele resolve criminalizar uma conduta. E a gente vê que isso é tão teratológico que nós temos outras situações de não pagamentos de tributos que não são criminalizadas. Né? Imagina se, de repente, vamos criminalizar agora o cidadão que não pagou o IPTU. E aí? O que você acha disso? Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, né? Até porque eu escrevo sobre isso e acho que o direito penal ele precisa ser a última ratio sempre. E em direito tributário, especialmente, porque o direito tributário ele possui garantias e privilégios do seu crédito em que outros ramos do direito isso não existe. Né? O direito tributário ele tem execução própria, ele tem presunção de veracidade, o crédito tributário, o auditor fiscal disse que é, você é que tem que provar que não é, porque o crédito tributário ele tem presunção de veracidade. Veracidade. Então, é um pouco diferente. Então, você se utilizar Uma das inversão do ônus da ferramentas, prova que é até iníqua, né? se você se utilizar das ferramentas dramáticas do direito penal, né, para fazer cobrança de tributo, e eu acho meio vazia a fundamentação que diz que, olha, isso não. Quem fala isso é o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele diz: olha, isso não se compara com prisão de devedor civil, não. Eu falei, nem que se compare, nem nunca se comparou. Né? A gente está falando de outra coisa. A gente está dizendo que o direito tributário é um direito autônomo, que tem execução própria e o seu crédito tem privilégios e garantias próprios. Motivo pelo qual o fato de alguém dever tributo, você não necessariamente precisa se utilizar, né, das ferramentas que são as mais dramáticas, até por isso existe ali o princípio da intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade do direito penal, até para que ele não seja usado de qualquer forma. Mas não é isso que a gente tem visto. O ministro Reis do STJ, que inclusive é nosso confrade lá no IAB, ele disse que, escreveu sobre isso, que o princípio da presunção de inocência ele tem sido usado por exceção. Ele deixou de ser regra. Né? Então, e aí? Meu amigo, eu queria que você aproveitasse esse momento histórico que você já desenvolveu aí e dissesse o que você acha dos fundamentos trazidos pelo ministro Schietti, primeiro pelo ministro Schietti, lá no STJ. O que você acha disso? Tá. Só uma palhinha aí ainda em Claro. relação ao que você falou, pegando a carona, né? O interessante é ver que tanto o direito penal quanto o direito tributário são dois ramos do direito com algo semelhante. Ambos obedecem ao princípio da reserva legal. Né?
você não tem crime sem lei anterior que o defina, e você também não tem tributo, né, sem Sim. lei anterior que o defina, a Constituição, essa coisa toda, né? E a questão do Schietti, do ministro Schietti, é que ele declarou que a existência do crédito não torna atípica a conduta, né? Eu gostaria que você primeiro explicasse o que é declarar crédito, do É. ponto de vista Não, tributário. na Vamos lá. verdade, existe inclusive súmula para isso, para informar que não pode existir nenhuma persecução penal antes do lançamento definitivo do crédito tributário, né? Então, o que seria isso? É, existe a necessidade da autoridade fiscal ou a autoridade fiscal por meio da sua atividade vinculada dizer que aquilo ali é um tributo devido. Ele pode fazer isso por meio do lançamento de ofício, né? O seu contribuinte ele pode fazer isso por meio de declaração. E caso a sua declaração não exista ou exista de forma equivocada, o fiscal, a autoridade fiscal ainda pode modificar a declaração do contribuinte, seja declarando de ofício ou seja presumindo o que realmente aconteceu naquela operação fiscal. O que nós temos de viabilidade nisso aí? É porque existe o processo administrativo fiscal, o processo administrativo tributário. E dentro desse processo existem recursos próprios. E o Código Tributário Nacional, no seu artigo 151, inciso 3, ele traz as possibilidades de reclamação e recurso e diz que isso suspende a exigibilidade do crédito. Então, enquanto você está fazendo uma impugnação em primeira instância ou um recurso voluntário em segunda instância administrativa, o crédito ele não está devidamente constituído, ele não encerrou todo o movimento, motivo pelo qual não se pode iniciar nenhuma persecução. Ou seja, não pode nem se investigar nada, porque o pagamento, o parcelamento suspende a exigibilidade e, ao mesmo tempo, suspende a punibilidade. Suspende a exigibilidade no direito tributário e a punibilidade no direito penal. E também o pagamento, ele extingue a exigibilidade do crédito tributário e também a punibilidade. Motivo pelo qual não adianta você iniciar uma persecução penal para depois o contribuinte chegar lá e pagar e acabou a persecução penal. Eu trago isso no nosso livro, que aqui na frente de todos gostaria de agradecer imensamente por você ter aceitado aí o bônus de revisar a nossa próxima edição. Obrigado, meu amigo. E nós estamos trazendo, inclusive, debates parecidos com o que a gente está fazendo aqui. Né? Então, ou seja, lá dentro do livro, eu peço ao Ministério Público, eu recomendo, eu dou uma opinião, melhor dizendo, para que dentro daquele processo administrativo que ocorre no Ministério Público, que ele é iniciado por meio de uma representação fiscal para fins penais, que seja lá dado a oportunidade de contraditório ao contribuinte. E eu chamo no livro assim, mini contraditório. Só chama ele lá e pergunta assim, meu filho, tu vai pagar ou vai parcelar? Não vou fazer nenhum dos dois, então você vai ser denunciado. Pois bem, mas você não vai denunciar, vai fazer um monte de procedimento penal para depois a pessoa chegar lá parcelar. Então você gasta o Ministério Público, você gasta o Judiciário, você gasta tudo para parcelar e pagar no final. Não é mais fácil abrir um contraditório ainda em procedimento administrativo? Então, ou seja, eu vou fazer uma pequena observação do que eu achei na decisão do professor e ministro Rogério Schietti, e queria que tu falasse sobre isso também. Eu achei que a decisão dele se fundamenta mais na sociologia, né, na forma humanitária de se visualizar os fins do tributo, do que propriamente em direito. Né? Mas eu disse falar anteriormente que o tributo serve para pagar as dívidas públicas, tudo exatamente, bem. O que você mas acha disso aí, Paulo? era o que eu ia ponderar, né, antes disso. O que acontece? Eu acho que ele se preocupou, por isso que eu digo que ele não foi muito técnico do ponto de vista
penal, porque ele se preocupou muito mais com a fundamentação de arrecadação do Estado. Ele se preocupou com isso, como você diz, com essa matriz sociológica, na fundamentação dele, né? E eu acho que isso não tinha motivo, né? Ele não precisava entrar nessa seara, até porque isso não era matéria para ser discutida, tá? No habeas corpus, aonde, que essa decisão foi no habeas corpus, onde se decidia sobre matéria penal e processual penal, né? Sim. A questão de arrecadação do Estado, eu vou punir porque o Estado tem que arrecadar, eu vou dizer que há, né? Complicado, né? Em linhas gerais, a decisão dele foi nesse sentido, né? O Estado precisa arrecadar e a gente tem que punir quem tem que pagar, tá? Essa é uma questão que, para mim, tem justificativa extrajurídica. Nós estamos falando aqui de quê? De ciência das finanças, de Não, economia, de forma estamos falando alguma. de outra matéria, né? Isso. E não de direito penal, não de direito tributário e não de crime tributário ou contra a ordem tributária, né? Então, eu acho que a grande falha da decisão dele, essa não é uma crítica que eu estou fazendo, outros já vem fazendo essa crítica há muito tempo, inclusive você, é justamente por ele não ter dado, digamos assim, um viés jurídico penal à decisão dele, né? Quando A a decisão conclusão que ele acaba chegou. tendo, ela acaba Tem tendo tem uma resultado penal, né? consequência grave, né? Tem uma consequência grave, porque ele diz que não adianta, não afasta a atipicidade da conduta. E aí? E aí? Exatamente. Né? Nós Eu visualizo temos a ali, possibilidade de condenação. sim, sim, não é isso? Então, ou seja, independente, não adianta que nós entrarmos na seara de dizer que o crime tem um preceito secundário, ou, no caso, uma pena baixa, isso não vai trazer. Não é isso. É a utilização das ferramentas do direito penal para aquilo que ela não foi criada. Não foi criada, mas exatamente a gente volta à minha fala anterior, essa coisa da criminalização de conduta, assim, de qualquer forma, sem se utilizarem de forma antecedente de todos os mecanismos que poderiam ser utilizados. Um deles, você disse aí, a questão de um parcelamento, por que não faz um contraditório ainda no processo administrativo tributário? Ou seja, mecanismos existem para evitar a criminalização, né? Sim, Se todas essas ferramentas, isso daí que eu digo, a questão de política criminal, se todas essas ferramentas tivessem sido utilizadas lá atrás, talvez nós não tivéssemos a necessidade de criminalizar essa conduta, né? exato, exato. Eu concordo. Acho muito E aí, complicado tudo isso, né? e E aí, aí, Fábio, depois de uma decisão do ministro Barroso. por quê? Porque vem em princípio, houve o HC lá no STJ, só para que a gente não fique sem, Uhum. é o 399.109 de Santa Catarina, 399.109. Ele, o professor e ministro Rogério Schietti, entende dessa forma, e não conformado com isso, vem o RHC, né, para o STF, que ele ganha um número no STF de 163.334. E aí vai para a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, aqui, né, nosso conterrâneo aqui, da UERJ, aquela coisa toda aqui do Rio de Janeiro, e ele primeiro suspende eventual resultado, né, eventual... ele dá efeito suspensivo à decisão do STJ. Acho que isso ainda processualmente também é complicado. O que ele Né? diz na realidade, ele determina que não seja executada qualquer pena contra os recorrentes, né? Seja prisão ou restritiva de direitos, né? A decisão dele foi essa. Mas eu acho que a questão maior ainda a ser analisada nisso aí, porque ele pegou, na realidade, uma carona em parte da decisão do ministro, né, Schietti. Né? Mas ele cria a figura, né, na decisão dele, da apropriação
indébita tributária. Né? Isso é uma figura, né? Que ele acaba um instituto ele criou, novo. ele criou um novo tipo penal. Né? Em tese, nós tivemos o Supremo Tribunal Federal legislando. Tá? E por que eu digo isso? Porque essa questão ela não vem sendo discutida de agora. Essa questão de criminalizar a conduta, né, do devedor, do ICMS, né, nós temos decisões sobre isso desde os anos 90, né, de forma mais acentuada, a partir de alterações de algumas leis. Tivemos até modificações de decisões, né, principalmente naquela coisa de se pagar, suspende, se não pagar, não suspende, Já se tivemos pode pagar modificação da antes lei ou disso, com depois, certeza. né, do oferecimento da denúncia, ou seja, tivemos várias discussões até chegar a esse ponto. Né? E por que eu estou dizendo isso? Eu estou querendo voltar lá atrás, porque quando nós chegamos no ano de 2000, foi aprovada a inserção do artigo 168-A do Código Penal, que criou a figura da apropriação indébita previdenciária. Tá? O artigo 168 já estava lá desde 1940, o crime de apropriação indébita, e criou-se em 2000 o crime de apropriação indébita previdenciária, quando essas questões já vinham sendo discutidas antes. Aí o que eu pergunto? Se criaram um crime, tá? Um novo tipo penal para criminalizar a apropriação indébita previdenciária, por que não aproveitaram e não criaram também a figura da apropriação indébita tributária? Até Se porque fosse essa a intenção do legislador, né? veja tudo, como sempre, questão de política criminal. Né? Por que não quero inserir isso no Código Penal, porque isso daí é uma questão de lei especial. Tudo bem, poderiam ter modificado a lei especial e não inserir um dispositivo no Código Penal. Estaria valendo da mesma forma. Porém, o legislador não quis. Não vamos aqui entrar no mérito do porquê, porque nós não sabemos. Mas o legislador, naquele momento, tá, embora já se cobrassem praticamente da mesma forma, através de execuções fiscais, tanto débitos tributários quanto débitos previdenciários, né, não sei nem se cabe essa distinção, né, mas um e outro eram cobrados por via de execução fiscal, então por que criaram um tipo penal e não criaram outro, e vem o julgador e cria, né? E aí ele passa por diversas questões que vale a pena a gente comentar. Né? Primeiro é a questão da própria tipicidade, né, do crime. Outra questão é a questão do dolo. Me parece que na decisão dele, do ministro Luiz Roberto Barroso, ele entendeu que se tratava de um dolo genérico e não um dolo específico, ou seja, aquele que chamam, né, dolo com especial fim Fim de agir. O dolo genérico, ele é inerente a qualquer tipo penal. Sim. Qualquer dolo é dolo de tipo penal. E aí eu pergunto, o dolo que ele aludiu na decisão dele está se referindo a qual tipo penal? Sim. É Já que complexo, ele né? denomina como um crime de apropriação indébita tributária, É. tá? E não como um crime contra a ordem tributária. Uhum. É, É tá? diferente. Bem, Paulo, eu penso o seguinte: em toda e qualquer palestra ou aula que eu vá ministrar dentro do direito tributário, eu sempre repito a mesma coisa. Tributo precisa ser pago. O Estado necessita de tributo para sustentar os seus pilares mínimos de custeio da atividade social. Saúde, educação, segurança
e todas as outras que possam vir a ser essenciais, né? O Estado que arrecada bem, ele é forte. E se ele é forte, ele tem uma boa saúde, ele tem uma boa previdência, ele tem uma boa assistência, ele tem uma boa segurança. Isso não se discute. Não quero entrar aqui na malversação do recurso público, se o político desviou e eu não pago tributo por causa que o político desvia. Ela está estimulando a sonegação, como você mesmo disse aí. Ela precisa ser equilibrada e possível, né? O pagamento precisa ser possível. Se assim não for, vai estimular o contribuinte a não pagar. Ele vai ficar tão aborrecido e vai afrontar o Estado, né? Não vai pagar, né? Paulo, eu não tenho... Só um adendo aqui. Nós já acabou de dar 8 horas. Eu não sei, porque, como eu disse, o Instagram ele corta a gente quando dá 1 hora online. Mas como a gente caiu, eu acho que a gente ainda tem aí uns 10 minutos. Vamos continuar falando, mas ciente que se cair, a gente termine outra live, né? Mas a gente está indo no caminho certo, né? E eu acho que as observações que nós fizemos sobre a decisão, elas não são plenas, ainda falta muita coisa para observar, mas elas são possíveis, né? E o que eu acho, antes de te devolver a palavra, eu senti nessa decisão um ponto muito vantajoso. Eu senti que, mesmo que se provado pelo contribuinte ou se provado pelo MP, de quem é o ônus, não me interessa nesse momento, mas eu senti que precisa ter a apresentação do dolo. E se não tiver a prova do dolo, o contribuinte não será criminoso. E também vi ali uma possibilidade de nós trazermos a alegação da inexigibilidade de conduta diversa nesses casos que a gente já evoluiu. Se, em tempos de crise, como a gente está vivendo, o contribuinte declarar o tributo e não o pagar, ainda assim pode ser justificado. E aqui eu faço uma observação final para te devolver a palavra. Se o Jaime está dando um abraço aqui na gente. Obrigado, Jaime. Nossa, Jaime. Se o contribuinte deixa de pagar nesse tempo de crise, eu lembro, olha, nós tivemos prorrogação de tributos por 120 e por 180 dias. Contudo, lá na frente, esse tributo vai ter que ser pago. Nós não estamos discutindo perdão de dívida nesse formato da legislação, até por conta da lei de responsabilidade fiscal. Isso é um outro assunto, né? Mas, lá na frente, o contribuinte vai ter que pagar o tributo do mês, e esse que ele está deixando de pagar agora, no dia 20, deixou de pagar, vai deixar de pagar. E aí, gente, se tá ruim de pagar um mês, tu vai pagar 2 competências? Fala aí você, meu amigo. Será crime? Será crime? Ele vai ter que praticar alguma apropriação indébita aí para poder pagar. Não, mas falando sério aqui, eu acho que não. Eu acho que não. Tudo bem. Nunca se discutiu tanto essas questões, teoria da imprevisão e tudo mais. Fato do príncipe. Isso em relações contratuais, em relações trabalhistas e tudo mais, né? Na questão penal e na questão tributária, né, primeiramente, não é permitido, em alguns casos, o Estado transigir. Né? Não há como. Realmente, eu não vejo como o Estado utilizar os mesmos princípios do direito privado para o direito penal e para o direito tributário. Tá? Contudo, tá? Eu acho que não haverá um crime nessas circunstâncias. Tá? Ainda que haja um ônus
para esse contribuinte, por ele ter que pagar uma, duas ou três, tá? Não vejo como crime, porque vejo também aí uma questão de inexigibilidade, tá? Ele passou por uma dificuldade, tá? Criada, tá, por uma situação atípica, um fato da natureza, podemos dizer assim, tá? E inviabilizou em algum momento o desenvolvimento do trabalho dele. Como é que nós poderemos dizer que é exigível nessas circunstâncias que ele haja de acordo com o que determina a legislação? Eu acho que criminalizar, não. Tá? A questão dele, se ele não pôde pagar uma, ter que pagar duas, é algo para ser discutido mais lá na frente. Sim. Tá? Mas a questão de tornar isso um fato típico, não vejo como. Eu acho que poderia também ser utilizado aqui a figura da inexigibilidade de conduta adversa. Ele não tem outra forma de agir a não ser essa, não pagar diante do que está acontecendo nesse momento. E nós temos inúmeras situações aqui, assim, entendeu? No momento, suponhamos aqui a seguinte situação, acredito que não vá ocorrer, tá? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu por, se não me engano, 60 dias, né? Aliás, proibiu o corte de fornecimento de energia elétrica e de água e esgoto, né? Nesse período, é provável que vários consumidores tenham deixado de pagar. E se uma companhia de energia elétrica, de repente, deixar de recolher o ICMS, alegando que os contribuintes não pagaram por força dessa decisão do Tribunal de Justiça? Estou falando aqui especificamente do Rio de Janeiro, porque eu não sei como está funcionando nos outros estados. Sim. Mas não seria um argumento que a Light, a Ampla, que mudou de nome, a SEDAI, que recolhem, não poderiam utilizar um argumento como esse? Não seria um... Sim, sim, acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Infelizmente, nós tivemos aí algumas liminares, apesar do governo determinar que não podia ser cortado, aí vem liminar dizendo que tem que cortar. Porque, meu amigo, infelizmente, o que a gente costuma dizer, eu costumo dizer, que o grande problema não está nas instituições, mas sim nos seres humanos que administram as instituições. O problema não é o partido político, o problema não é o clube do futebol, né? O problema não é nada, são as pessoas que estão lá dentro, né? Infelizmente, nós estamos vendo, ou pelo menos suspeitando, de pessoas que estão se aproveitando desse momento de crise para poder oferir lucro, para tirar vantagem. Então, esse é um recado, cara, que eu acho que tem que ficar na mente de todos nós. O momento de crise não é para você aproveitar para não pagar o tributo. Aquela teoria do não pago nada, paga nada, paga nada, paga nada. Uhum. Não paga seguro, não paga plano de saúde, não paga nada, paga nada. Meu amigo, não é a saída. Não é a saída. Porque lá na frente a gente vai ter uma tese. Cara, a gente já está criando teses possíveis? Sim, claro, porque a gente precisa estudar, né? Trazer a possibilidade. Mas não é na teoria do não pago nada, né? Uhum. Então, o fato de uma pessoa não poder ter a sua luz cortada porque estamos em meio a uma crise, ele não pode realmente ter sua luz cortada. E se ele puxar lá, levando para a área penal, se ele puxar, já que cortaram, se ele puxar o fio e ligar aqui e fizer ali a ligação irregular, será que isso é inexigibilidade de conduta diversa, mesmo que não seja tributária? Eu acho que sim. Acho que sim, porque luz, está todo mundo em casa, gente. Como é que o cara vai ficar uma pessoa que tem lá alguém com aparelho de hemodiálise, alguma coisa assim? Isso aí nem se fala. Isso aí nem se
fala. Né? Imagina. Isso aí você fala. Eu estou dizendo um simples fato. Você pode perceber, tá, Clarice entrando aí também, Johnny Agora, também, Eric Johnny também está aí. Então, ou seja, nós, meu camarada, estamos tendo, nesse momento, uma parceria muito grande das grandes instituições. E isso não é para ser diferente. Eu não vejo isso, não tem que bater palma para, né, para absolutamente ninguém. Não é porque o banco deu 60 dias para uma pessoa pagar uma dívida a mais, suspendeu a cobrança por 60 dias, a energia elétrica a mesma coisa, a TV a cabo, a internet do celular. Isso é por quê? Porque nós precisamos que as pessoas fiquem em casa para evitar o contágio. Né? Se você precisa ficar em casa, você vai ficar em casa fazendo o quê? Dando cabeçada na parede? Não, você precisa ler um livro. Quem tem, sinceramente, Paulo, nós temos o hábito da leitura. Nós lemos, seja no livro, seja na tela do computador, né? Mas nós precisamos ler. Seja decisões, e-mails, livros, doutrina, jurisprudência, tudo. Mas quem não tem o costume de ler, é difícil você dar um livro na mão da pessoa. Você precisa incentivá-la a ler um pequeno gibi, né? Um pequeno texto, alguma literatura infanto-juvenil, né? Um Pequeno Príncipe da vida, né? Um Três Porquinhos da vida, para que depois ela chegue numa leitura um pouco mais robusta, como é de um acórdão do STF, que é isso que a gente está discutindo hoje. Então, todos precisam fazer a sua parte, inclusive aqueles que tentam se locupletar, por exemplo, desses R$600 aí, que tem um monte de gente que não tem direito a isso, que está querendo se locupletar. Então, depois não pode pedir o doutor Paulo para entrar com uma tese de inexigibilidade. O certo é o certo, não é isso, meu amigo? Alguém até escreveu aí, ó. Isso é estelionato. É o Johnny, é meu aluno. Vai tomar um 0, hein, Johnny? Ó. Isso é estelionato. Mas nós temos que trazer isso aqui para o momento atual, porque muitas das questões jurídicas, acho eu que nem foram suscitadas ainda. Tá? Sejam elas no âmbito do direito civil, do direito do trabalho, do direito tributário e do direito penal. Né? Nós certamente teríamos não só questões de inexigibilidade de conduta adversa, mas também teremos provavelmente muitas questões referentes ao estado de necessidade. Sim. Isso daí, são pessoas que estão com fome, nós temos aí questões de furto famélico, nós temos inúmeras questões que poderão surgir ao longo desse período. E serão certamente mais perguntas do que respostas. A gente não tem respostas, né, para todas as situações e surgirão situações novas às quais nós ainda vamos procurar, doutrinariamente, quem sabe, encontrar uma solução, o devido enquadramento para dar a solução mais perfeita possível. É verdade. Isso daí, nós vamos passar por isso futuramente no mundo jurídico, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Mas, voltando aqui ao nosso assunto principal, eu acho sim que, em relação aos débitos tributários, neste momento de pandemia, nós poderemos utilizar sim a tese da inexigibilidade de conduta adversa, que inclusive faz parte do seu livro, mas que nós já vemos ser aceita de forma bem tranquila pelo Supremo Tribunal Federal na questão da apropriação indébita previdenciária. Né? Então, já que o ministro falou em apropriação indébita, né? Pode usar para o bem também, né? Né? Mas não é questão de ser só para apropriação indébita. Né? Nós estamos falando
né, de uma questão onde se deixa de pagar o tributo. Também acho que, da mesma forma, né, a teoria pode ser, sim, aplicada neste momento de extrema dificuldade para todos. Exatamente. Meu querido amigo Paulo, o Instagram já está avisando aqui que a gente vai cair em 1 minuto. Né? Tá aqui porque eu abri, A ele vai conversa é longa, né? A gente só deu um pontapé aqui. Exatamente. Então, meu irmão, eu queria te agradecer imensamente por esse bate-papo maravilhoso. Né? Eu que Você agradeço a sempre oportunidade. batendo papo, trazendo para nós teorias bastante inteligentes, independente de concordar ou discordar da tese do seu colega, a gente bate papos muito profícuos, muito inteligentes, né, que contribuem muito para o direito. E aí a gente agradece a presença de todos aí, de todos os que nos acompanharam. A Denise acaba de mandar um beijo, a Eugênia está aqui acompanhando a gente também, a Márcia, obrigado a todo mundo, Johnny, Clarissa, Jaime, e aí, beijo no coração de todos vocês aí. E você, meu querido, dá um beijo aí pro pessoal aí e para a gente poder se despedir. Olha, eu quero também mandar aí um abraço a todos que tiveram aí a tolerância de me ouvir aí durante todo esse tempo e agradeço especialmente aqui ao meu amigo Alexandre Aires pelo convite, pela oportunidade de bater esse papo aqui com ele e com todos vocês. Uma boa noite a Obrigado, meu irmão. todos. Certo, Denise aí no finalzinho. Isso, Certo, um mais um abraço, beijo aí para Denise. todos. E quem tiver aí pode ir mandando um beijo aí, porque a gente vai cair. Tá bom, meu irmão? A gente cai mais levanta. Fica com Deus, a gente vai falando aí e vamos criar novos temas aí para a gente bater papo. Jaime também aí finalizando. Isso aí, Gente, Jaime. Grande abraço. tudo de bom, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.